Eu nunca imaginei que eu fosse me envolver na cultura, assim, porque não era uma meta, e eu não era um cara que tinha nem essa ambição e nem pessoas próximas de mim que fossem da cultura. Eu tinha o hábito da leitura porque minha mãe tinha ensinado eu a ler. Minha mãe comprava gibi, comprava uns livros e tal, e sempre fazia chegar para mim e pro meu irmão. Ela trabalhou no Hospital do Tatuapé, tinha uma banca sebo em frente ao hospital, ela levava gibi da Turma da Mônica, o Menino Maluquinho do Ziraldo. As primeiras coisas que chegou para mim foi ela que trouxe. Então, assim, eu tinha o hábito da leitura que eu deixei para trás uma época que eu fui usuário de droga. Não que eu fiquei desandado, parado na vida. Eu trabalhava, mas era usuário de cocaína por 10 anos, né? De 16 a 26 anos, por aí. Eu deixei um pouco antes do meu casamento. E nunca assim, nunca enveredei nem no crime, nem no tráfico, nem nada parecido. Apesar de ser uma linha muito tênue, né? Tá ali perto de mim o tempo inteiro no Itaim Paulista. Mas esse hábito, essa época que eu utilizei droga e tal, eu fiquei muito longe da leitura e tudo mais, né? E aí quis o destino que no mesmo momento pintasse um namoro que virou um noivado, pintasse o hip hop, porque eu sempre fui um cara, a gente fazia uns pagodes lá no Itaim Paulista, uns amigos, a gente ia no boteco, fazia uns pagodes. Na minha adolescência, cheguei a curtir bastante rock nacional, na época do Titãs, Paralamas e tal. E assim, o rap me veio depois. Eu não sou aqueles caras que falam, pô, eu sou da época da São Bento. Até poderia ser, porque eu era office boy na época da São Bento. E eu passava do lado da São Bento, cara, muito, porque eu trabalhava na Praça da Sé e eu matava o dinheiro do metrô, indo de a pé para a Estação da Luz, que todo dia eu tinha que ir na prefeitura ou na Receita. Então, porra, eu acho que passado do lado da São Bento rolando várias vezes, mas nunca tinha visto. Então eu vim conhecer o rap mais pra frente um pouco, quando o Sobrevivendo no Inferno explodiu, tocava todo lugar que você ia. E aí eu comecei a ouvir aquelas músicas e falei, porra, né, mano, esse bagulho fala mais do meu cotidiano, do que eu vivo, do que o Titãs, por exemplo, do que o Legião Urbana, né, mano? E aí eu comecei a prestar mais atenção, cara. Então foi no mesmo momento, assim, que o meu namoro virou noivado, o hip hop se aproximou, e um amigo meu montou um sebo no Itaim Paulista. O Jonilson e o Dodge montou o Sebo Mutante. Então foi uma junção de coisas que começou a acontecer. O hip hop chegou, eu voltei a ler, porque eu não tinha grana, mas o meu amigo emprestava uns livros lá no sebo pra mim. Ó, já leu Capitães de Areia, mas Jorge Amado, tá aqui, pá, depois você me devolve. Então essa junção dessas coisas me fez deixar as drogas para trás. Um dia eu contei para minha noiva que eu era usuário de cocaína, minha esposa hoje, né? A gente é casado há 24 anos. E ela simplesmente começou a chorar, né, cara? Então, vendo ela chorar quando eu contei para ela que eu utilizava cocaína, eu decidi que ou eu terminava o noivado ou eu parava de usar droga. E eu parei de usar droga. E aí, como que a cultura chegou, cara? Aí eu casei em 98, já sem usar droga, né? Eu parei de usar droga, então, um ano, 2 anos antes do casamento, 96, 97. E casei em 98. E vivi uma vida comum, cara. A gente decidiu ficar um ano sem ela engravidar, a gente queria curtir um pouco o casamento sem filho, então, só depois de um ano de casamento que ela engravidou, então, meu filho só veio nascer em 2000. E por um acaso foi o ano que eu lancei meu primeiro livro. Meu filho nasceu em março e eu lancei meu primeiro livro em dezembro. E aí, cara, o que acontece? Por que eu lancei um livro, cara? Assim, eu já comecei a escrever um pouco antes, em jornal de bairro. O sebo do meu amigo lançou um fanzine. E aí eu comecei a escrever um textinho nesse fanzine do sebo. Aí depois eu comecei a escrever num jornal de circulação nas bancas, jornal de esporte, a Gazeta Esportiva, que hoje é só um site. Tinha uma coluna do leitor, então eu comecei a escrever na Voz da Arquibancada, chamava. Então, jornal de bairro, fanzine. Aí pintou lá no sebo um cara que tinha um jornal chamado Página 1. Não sei se você se recorda, mas a primeira vez que eu te conheci, eu vim na sua casa, no Capão Redondo, no Jardim Comercial, que tinha a primeira lojinha da Onda Sul do lado da sua mãe. Eu te entrevistei pro Página 1. Foi uma das matérias que eu fiz naquela época. E aí foi quando eu vi um panfleto da ouvidoria da CPTM. Tinha um e-mail da ouvidoria da CPTM. E eu pegava trem lotado desde os 13 anos, cara, e passava mó perrengue, porque os trens eram muito sucateados e tal. E aí eu decidi escrever um texto que chamava Ferrovia Nua e Crua.
para mandar naquela ouvidoria da CPTM. Só que eu não tinha um e-mail, não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha uma conta de e-mail ainda. Porque o computador não tinha chegado ainda na quebrada, né? Assim. Só tinha escritório no centro. E aí o meu primo criou um e-mail para mim e mandou o texto. E aí a CPTM deixou nós no vácuo, nem respondeu. Aí eu lia jornal impresso, aí eu peguei lá o endereço da Folha, do Estadão, dos jornais Diário Popular na época, e mandei o texto para ver se eles faziam uma matéria. Mas isso era uns bagulho que da minha cabeça, assim, né, mano? E aí fomos deixados no vácuo também, pela imprensa. Aí eu peguei, tirei 50 cópias do texto e distribuí para as pessoas que pegavam o trem comigo, mano. E aí no dia seguinte as pessoas falaram, mano, me senti representado pelo seu texto, que da hora, mano, até que enfim alguém falou a realidade. E aí essas mesmas pessoas no dia a dia, continuou o dia a dia, né, a gente junto ali no trem lotado, as pessoas começaram a falar, por que você não escreve um livro do trem? E aí eu comecei a escrever o livro do trem, tio, sem ter a mínima ideia de como lançar um livro. Até porque não existia nem a cena do sarau, nem a cena, muito menos do slam, e não tinha referência, assim, quem lançou antes que eu? Pouquíssimos. E aí eu vi uma matéria, cara, não sei se na Folha ou no Estadão, de meia página, uma página sua, falando do Capão Pecado. Aí eu falei, cara, eu tava naquela do texto borbulhando, as pessoas falando para mim escrever um livro, eu comecei a escrever. Eu falei, caramba, mano, se um cara do Capão Redondo lançou um livro, eu tinha noção qual que era do Capão Redondo. Porque uma época que eu trabalhei de office boy, tinha uns clientes no Jardim Ângela, uns botequinhos. Sim. Então eu sabia a dimensão do Capão, que era a mesma coisa do Itaim, só que do outro lado da cidade. E aí, irmão, eu peguei e falei, pô, mano, se um cara lançou lá, é possível e tal. Mas, Neves, né, mano, nada aconteceu. E aí um dia eu descobri que a única forma de publicar era independente e descobri que eu não ia lançar nunca, porque o dinheiro que precisava para lançar independente eu não tinha, mano. Eu era assalariado, vivia do meu salário para sustentar minha família, ponto. Filho pequeno em casa. Então, filho de menos de um ano em casa, né? Meu filho nasceu, quando eu lancei o livro, ele não tinha nem um ano. E você trabalhava vendendo comida, né? Eu vendia alimento na zona cerealista, porra, vendia alimento, cara. E aí eu comecei a conhecer a cultura, assim, né, cara? Já, ainda vendendo alimento ali. Pô, tinha uns amigos do hip hop do Rio de Janeiro, mano. Ele trabalhava num supermercado no Rio de Janeiro e eu num atacadinho de São Paulo. E a gente ficava burlando o sistema, ligando com o telefone da firma para trocar uma ideia. Então o que aconteceu, Fred? Aconteceu que pintou uma possibilidade de eu lançar o livro. E eu abracei ela e lancei o livro. 500 exemplares, pus debaixo do braço. E aí, eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, porque em vários momentos a gente esteve próximo nesse meu início aí, né, cara? Tem algumas coisas que eu acho que você até nem lembra. Teve essa entrevista que eu te entrevistei no Jornal de Bairro. E teve outras coisas. Nesse dia que eu fui te entrevistar, eu já tinha lançado o livro e eu só tinha uma livraria em São Paulo que o meu livro estava. Que eu fui em várias e ninguém queria o livro se não fosse pela distribuição. E só a Livraria Cultura... Não sei se pode falar o nome aí, já falei. Deve só a Livraria Cultura do Conjunto Nacional tinha ficado com o livro. E aí, quando eu cheguei na sua casa, né, cara, tava te entrevistando no seu quarto, cheio de boneco. Já tinha os bagulho, né? Você já gostava, já tinha os gibi pra caramba. Aí você falou pra mim, eu vi seu livro na livraria. Eu pensei, mano, o maluco vai dar essa ideia pra cima de mim, mano. Porque como que você viu, só tinha uma, né, mano? E aí eu perguntei pra você em qual, né? Pra ver, pô, só se você falasse naquela que era verdade, né, mano? Aí você falou, não, eu vi lá na Livraria Cultura. Tava debaixo do balcão, até dei uma dura no cara. Falei, mano, como é que vai vender o livro debaixo do balcão e tal? Foi, chamei a atenção do cara. Então. E aí, pô, então foi vários momentos. Depois teve a Literatura Marginal da Caros Amigos, né, cara? Sim. Que eu também participei do Ato 1. Você fez um texto foda, cara. Pô, um texto que até hoje alguém comenta dele alguma vez. De vez em quando. Texto, pra mim, um dos melhores textos que você já fez, cara. Cara, então. E aí foi quando, né, a minha veia contista, que hoje meu carro-chefe, meus últimos livros, assim, alguns foram de contos, porque já vem desse tempo, né? Sim. Então foram vários momentos que a gente teve próximo. Mas aí o livro saiu em dezembro de 2000 e tem várias curiosidades, né, cara? Como eu lancei o livro, o que aconteceu depois em seguida, tem algumas coisas.